Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Mais uma semana de saúde, qualidade de vida para todos vocês. E o tema de hoje ele é muito importante, porque vocês todos já ouviram falar da glândula tireoide, que fica no pescoço. Ela tem a forma de borboleta, né? Fica bem no meio do pescoço. Mas na verdade, o que ela faz, né? Qual é a função dela na nossa vida? Será que é importante a gente falar nela? É claro, se não fosse eu nem ia estar aqui conversando com vocês. Mas a função da tireoide é tão importante que muita gente nem sabe que existe a glândula, né? Por isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Bom, para o início da conversa, é bom saber que toda glândula do corpo humano tem a função de produzir hormônio. Então a glândula produz e libera o hormônio. Então, por exemplo, quais são as glândulas do corpo? Você tem o pâncreas, que libera enzimas para fazer a digestão do corpo, a hipófise no cérebro, que ajuda a controlar o nosso corpo inteiro, a tireoide, os ovários, os testículos, todas essas glândulas que eu falei liberam substâncias químicas que nós chamamos de hormônio. A glândula tireoide, ela libera também... Que hormônio que a tireoide libera? Os hormônios tireoidianos, chamados T4, T3, T4 livre. Só que tem o seguinte, essa glândula tireoide, ela só funciona se o nosso cérebro estiver funcionando bem. Aí você pergunta, doutor, não entendi, como é que é a relação? É que no cérebro tem uma glândula, que é a glândula mãe, a glândula máter, chamada hipófise. E essa glândula produz um hormônio chamado TSH, Thyroid Stimulating Hormone, ou hormônio estimulador da tireoide. E nessa glândula que ela produz o TSH, esse TSH liberado no cérebro, ele chega na tireoide e fala para ela assim, menina, vamos trabalhar, vai, libera teus hormônios aí. E a glândula tireoide, então, libera na corrente sanguínea os hormônios que ela tem. O T4, o T4 livre, o T3. E o que fazem esses hormônios na corrente sanguínea agora? Eles têm a função de ativar o seu metabolismo, ativar o seu corpo, dar dinamismo na sua vida, deixar você mais eficiente, acordar de manhã com mais energia, trabalhar melhor, dormir melhor, inclusive, né? Então, a glândula tireoide produz os hormônios da vida da gente, que dá entusiasmo para a gente, que dá força para a gente. O T3 e o T4, eles se unem para ativar o teu metabolismo. Então as pessoas não engordam com facilidade, mantêm o peso melhor, dorme melhor, tem uma vida sexual mais ativa, faz esporte com muito mais energia. Tanto é verdade que os hormônios da tireoide são usados para você melhorar o teu esporte. São considerados substâncias proibidas para você ter um resultado melhor. É muito perigoso. Então, qualquer prova de endurance, qualquer prova de maratona, triatlon, Olimpíadas e tal, eles fazem em todos os atletas os exames de tireoide para ver se a pessoa está tomando esses hormônios, porque é proibido. Tanto é que a falta desses hormônios, que eu vou falar agora, pode mudar muito a sua vida. Então, já que eu estou falando de falta de hormônio, quando a tireoide funciona muito mal, ela tem um nome, hipotireoidismo. Hipo de menos. Então, ela trabalha muito menos. Então, as pessoas que têm hipotireoidismo têm tendência à obesidade, são mais calmas, mais paradas, mais relaxadas, têm muito frio, dormem muito. Então, por quê? Porque não tem esses hormônios da eletricidade, vamos dizer assim, hormônio da eletricidade. E as pessoas que têm muito hormônio agora, é outra doença que nós chamamos de hipertireoidismo. Hiper, que é muito. Então, os hormônios estão em muita quantidade na corrente sanguínea. Como é que é essa pessoa agora? Essa pessoa é magrinha, é elétrica, não tem frio, tem calor. Não precisa, sabe aquele dia de frio? A pessoa está sem roupa, está de camiseta, transpira muito. Qualquer coisa que faça está transpirando, não dorme à noite porque está ligada na tomada, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tem tendência à ansiedade, né? Enquanto que o hipotireoidismo, a pessoa tem uma tendência à depressão.
Então, olha como esses hormônios são muito importantes. Por isso que a gente está conversando sobre eles hoje. E não é difícil fazer diagnóstico, né? O diagnóstico é um exame de sangue. Então, por exemplo, imagina você agora, você sempre foi bem na vida, de repente começa a ficar ansiosa ou ansioso, perde muito peso, começa a transpirar, não dorme à noite, tem ansiedade, os olhos ficam abertos, né, que a gente chama de exoftalmia, aqueles olhos esbugalhados que saem para frente. Tem pacientes que chegam no meu consultório, eu já dou diagnóstico. Você está com hipertireoidismo, porque aqueles olhões, sabe, saltados, e as pessoas têm arritmia cardíaca também. A frequência cardíaca fica muito rápida, acima de 120 batimentos por minuto, aumenta a pressão. Já no hipotireoidismo, tem pressão baixa, o batimento cardíaco é baixo. E curioso falar do hipo, que quando não funciona direitinho, né? Existe uma doença chamada doença de Hashimoto. Hashimoto foi um médico japonês que descobriu que o nosso corpo pode fazer anticorpos contra a glândula tireoide. Então tem pessoas que nascem com esses anticorpos já, e esses anticorpos eles atuam na glândula tireoide, inibem a glândula e atrofiam a glândula, não deixam ela funcionar direito. Com isso, a pessoa tem um hipotireoidismo também, só que é um hipotireoidismo induzido por esses anticorpos. Então essa doença chama-se doença de Hashimoto, e nós temos que medir no sangue esses anticorpos, que são chamados anticorpos antitireoide, que é a antitireoglobulina e a antiperoxidase. Então existe essa forma de hipotireoidismo muito frequente no sexo feminino, tem tendência hereditária. Já o hipertireoidismo, quando a glândula funciona demais, funciona muito, a pessoa é magrinha, agitada, e como eu falei, a gente tem que pesquisar se a glândula tireoide não tem algum nódulo, ou não tem um tumor, ou não tem um câncer. Muitas vezes essa glândula começa a funcionar muito porque ela tem um nódulo ali, chamado nódulo tireoidiano. E esse nódulo produz hormônio a mais. E muitas vezes a pessoa pode ter um tumor de tireoide, muitas vezes pode ser até um tumor benigno, né? Que a gente faz a punção da tireoide, toda vez, por isso que eu peço para os meus pacientes todo ano fazer um ultrassom da glândula tireoide, para ver se tem nódulo, tumor, para ver se já tem algum câncer. E o tratamento é simples. Quando você pega o nódulo ou o tumor que está produzindo muito hormônio, que está causando essa doença, você manda tirar a tireoide. É o que a gente chama de tireoidectomia total. E depois que você tirou a tireoide, você toma um remedinho todo dia, que é o Synthroid, o tiroxina, a reposição hormonal. E o tratamento do hipotireoidismo, quando a glândula não funciona bem, também você dá um remedinho todo dia que a pessoa toma para fazer reposição hormonal, para ter vida normal. E todo ano, 2 vezes por ano, fazer uma medição no sangue desses hormônios. Então eu espero que vocês tenham entendido a diferença de hipo e hipertireoidismo, o tratamento atual da doença, e controlar com o exame de sangue e fazer ultrassom. Tá bom? Boa semana a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo podcast, você é o doutor, hein? Tchau, tchau, boa semana. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.